Bom dia a todos. Muito bom começar mais uma sexta da construção. Estava falando aí para vocês, estava falando no off, né? O microfone exatamente no off. E eu penso que esse é um projeto muito poderoso da gente aqui no Sinduscom receber várias temáticas do setor nosso setor, construção civil. Ora porque temos dinâmicas próprias, nossas empresas, cada uma delas tem suas peculiaridades. O próprio setor, a gente ora tem obra industrial, ora obra de habitação e interesse social, ora obra imobiliária, ora obra de saneamento, infraestrutura e outras. Nossas características já são por si só diferentes. Ora porque dentro de nossas empresas a gente tem uma diversidade de ações, passando desde recursos humanos até tecnologia em ponta, que é o objetivo hoje da nossa reunião. Financiamento, não esquece do financiamento, atrair recursos e atratividade. Tá certo. Isso até é um dos pilares mais importantes para a gente hoje, é como atrair recursos, e eu acho que agora, com o resgate do programa Minha Casa Minha Vida, da forma que foi colocada, penso que aí a gente tem um horizonte para a gente avançar. E fiquei muito triste, porque houve uma notícia recente agora, saiu no noticiário, de que a construção civil, de novo, alavanca a geração de empregos no país. Mas quando eu fui estratificar esses dados do CAGED para nosso estado, para nossa cidade, o reflexo não é verdadeiro para a gente. A Bahia e Salvador, que tinham como estado, a gente era o terceiro maior contratante do país, e a nossa cidade, a terceira, também na mesma posição, maior contratante no setor da construção civil. Nós tivemos esse mês, nos dois, saldo negativo entre a contratação e a demissão. Nós, este mês, a Bahia e Salvador, somos o patinho feio. Nós demitimos mais do que contratamos. Para o Estado, 710, nosso saldo é 710 empregos negativos, e a construção, e para o Estado. E para a cidade, 900 empregos, 901 empregos, se não falo a memória. Mas é nessa ordem aí. Então, gerando agora uma nova expectativa, com essa onda de contratação do Minha Casa Minha Vida, a gente conseguiu implementar uma série de ações aí positivas, né? Tem agenda. Ontem foi assinado no governo federal a medida provisória, os normativos saíram, então penso que agora a gente vai começar uma nova linha de resgate da construção, e a Bahia sempre foi campeã disso daí. E falando Minha Casa Minha Vida, e toda vez que a gente fala Minha Casa Minha Vida, é uma obra que precisa muita tecnologia, muita assertividade, que se ganha pouco, mas se repete bastante. E um dos primeiros cases que eu vi sobre drone foi exatamente acompanhamento de saúde e segurança, principalmente segurança nos canteiros de obra. Você poder visitar o canteiro de obra. Imagine que um programa habitacional, que era feito até o último pacote, você tinha 1.000 unidades, 500, 1.500 unidades, quando conseguia somar os 3 empreendimentos. Uma visita do engenheiro aí me colocando no papel de muitos aqui, visitar um canteiro aqui, fazer uma inspeção no canteiro aqui, era no dia inteiro. E com o drone, o pessoal estava conseguindo fazer fiscalização em minutos, não era em horas, era em minutos. Você conseguia fazer um sobrevoo no canteiro de obra, com muito menos esforço, em minutos. Agora, se vocês imaginarem que a gente podia fazer um sobrevoo de verificação de segurança e sobrepor projetos, e a gente conseguir ter assertividade se a alocação da obra está correta, e se a gente conseguir verificar naquele projeto ali, nesse sobrevoo, eu não sei se é sobrevoo que fala, você me corrige, você é convidado, é o voo mesmo, né? Sobrevoo origina as fotografias, né, que vão gerar os produtos, para gerar as comparações. O Moldai, que é a planta, eu vou explicar direitinho, onde você consegue medir. Eu já estava querendo dar um spoiler, não estou conseguindo. Mas se vocês imaginarem que a gente pode ter uma assertividade usando uma ferramenta como essa, eu acho que aí sim a gente está pregando o que é mais fantástico na inovação, a produtividade. Então, hoje, muito feliz de trazer aqui Raimundo com a empresa dele, RS Drone, me encantou, me apresentou alguns projetos. Eu acho que é muito oportuno, e é muito oportuno, Raimundo, a sua vinda aqui da tua empresa, porque tem coisas que eu sempre falo, tem coisas que a gente faz sozinho na nossa empresa, que faz sentido, mas tem coisas só o coletivo se justifica. A sustentabilidade é um tema. Sustentabilidade, a gente só vai conseguir ter sustentabilidade do setor se fizer com o coletivo.
como inovação. Porque você pode ter o melhor produto, se você não conseguir, o que o pessoal de startup fala, escalomar, a solução ou fica cara ou fica em desuso. E eu acho que você traz uma solução muito interessante, estou muito feliz de receber vocês aqui. Mas antes de passar para você o microfone, e falando menos, porque vocês vieram ouvir ele, eu queria convidar vocês para conhecerem um projeto muito interessante nosso, que é o Hub da Construção. É um espaço que nós estamos ocupando aqui, os 3 últimos andares do Sinuscom, do prédio Sinuscom, a casa de vocês, e cabe apenas conduzir um pouquinho o projeto, mas esse é um projeto que a gente vai inaugurar agora em outubro. É um espaço que é um ecossistema da construção. Mais do que um espaço, é um ecossistema. Quem está querendo trazer são as empresas, os profissionais, a inovação e a sustentabilidade aqui para o nosso prédio, nos últimos 3 andares. Então, mais do que falar, vou passar o vídeo e na sequência, Raimundo, seja bem-vindo. É um prazer, amigo, estar aqui, colega, amigo de empresa e de outros projetos. Se quiser mais ver, quiser mais dados do projeto sobre a construção, procura aqui a Jéssica. Ela está aqui no Sinuscom, a gente já está recebendo os interessados. E eu queria pedir uma salva de palmas aí para o Raimundo, que vai fazer hoje a apresentação. Raimundo, seja bem-vindo. Agora a casa é sua. Bom dia. Primeiramente, gostaria de agradecer o convite de participar desse projeto. Eu acho, agradecer a sua equipe também, toda vez que eu venho à Casa da Construção, como você sempre fala, sou muito bem acolhido, sinto em casa realmente. E voltando a falar do projeto, parabenizar, porque eu acho necessário um projeto desse com recorrência. É muito necessário para consolidar a comunidade. Projetos como esse, recorrentes, eles vão cada vez mais consolidando a comunidade. E parabenizar também sobre o projeto do Hub, né, que vai gerar um ecossistema muito valioso e que vai trazer muitos estímulos para o avanço da comunidade. Então, eu acho que está faltando muito isso também, os estímulos. Né? Então, nós vamos ter aqui um polo de estímulos a avanço. Enfim, vamos lá. Bom, vamos falar hoje sobre tecnologias e inovações na área de construção. A RS Drone, ela trabalha conectando os mundos físico e digital. Eu costumo dizer que quando há essa conexão, há uma quebra de tempo e espaço. Parece um papo meio futurista, e ao mesmo tempo não, porque já está em desenvolvimento isso. Né? Então, quando há essa quebra do tempo e espaço, um mundo de possibilidades acontece. A gente enxerga isso, transforma isso em soluções e ajuda empresas a economizarem o recurso mais escasso que hoje nós temos. Vocês arriscam dizer que o recurso é esse? Exatamente. E quando isso ocorre, né, a consequência é uma economia financeira. Tá? Enfim, conheço alguns rostos aqui, outros não, então vou fazer uma pequena apresentação. Sou o Raimundo Sanches, engenheiro civil de formação, mais de 23 anos de experiência no setor, uma especialização. Em relação à experiência, eu gosto sempre de pontuar o seguinte: a engenharia civil é muito vasta. Eu tive a oportunidade nesses 23 anos de participar de diversas tipologias de obras. Nós sabemos que obras industriais são diferentes das comerciais, das residenciais, retrofit, de hotel. Então, assim, eu me sinto realmente sortudo de ter participado de diversas tipologias. Isso faz com que você vá trazendo bagagem, né, que hoje eu trago para utilizar na empresa, né, RS Drone. Então, cheguei a fazer informática, acabei, não sei se a prioridade foi engenharia civil. Eu, quando me formei, já característico da profissão, já fui logo viajando. Então eu não consegui concluir o curso. Mas desde sempre eu fui ligado à tecnologia, sempre gostei. E estou tendo a oportunidade agora, nessa nova fase profissional, né, como empreendedor, de poder aliar exatamente essas duas paixões, a tecnologia com a construção civil. 5 anos aí de experiências, que é o tempo que a gente fundou a RS Drone.
continuar. Um pouco da história aí, então, passa pela minha história, né? Então, em 2017, eu fiz essa transição de colaborador para empreendedor, tive que me reinventar no mercado, então começou a busca, a gente visualizou uma oportunidade de agregar o mercado com tecnologia, então começou os cursos, as qualificações, a aquisição dos equipamentos, para que em 2018 a gente de fato iniciemos nossas atividades. O áudio está bom? Está alto, está baixo, está tranquilo. Estou um pouco rouco hoje, mas vamos lá. Aqui é o time básico da gente, né? Eu já me apresentei. Nós temos o Yuri, ele mora em Portugal. A gente tem uma operação tímida ainda lá, mas temos alguns trabalhos. Ele mora em Viseu. Fazemos alguns mapeamentos, alguns passeios virtuais, vocês vão ver aqui. O engenheiro Agrimilson Romero está aqui hoje, presente. Especialista em georreferenciamento urbano e rural, engenheiro credenciado no INCRA. E o topógrafo, o Elton. Topógrafo, piloto e estudante de agrimensura também. Alguns números aí da nossa empresa, até junho. Mais de 60 clientes, 145 contratos, mais de 155 milhões de metros quadrados mapeados. Esse número é alto, porque a gente mapeia municípios também. Temos algumas soluções do setor público. E mais de 100 passeios virtuais realizados, sejam eles com fotografia ou sejam passeios virtuais com fotorrealismo. Aqui alguns clientes, notadamente construtoras, incorporadoras, algumas do setor público, universidades, da qual a gente tem a satisfação de dizer que tem atendido em prazo e qualidade, todos eles. Nossas áreas de atuação, construção civil é o carro-chefe, mas a gente também está na arquitetura, na engenharia diagnóstica, na mineração, no agro, meio ambiente e setor público. As soluções são bem diversas, então na medida que for surgindo a gente vai conectando soluções para outros setores também. Como falei, o foco sempre é essa conexão do físico com o digital. Quando eu estava montando a palestra, eu achei interessante passar esse vídeo aqui, com essa provocação do desbloqueio, né, de crenças. E tem tudo a ver com o tema, né? A inovação requer isso, você ter uma visão além do corriqueiro, né? Então vou passar esse videozinho e depois a gente faz uma reflexão sobre ele. Um grupo de cientistas colocou 5 macacos numa jaula. No centro fizeram uma escada e sobre ela um cacho de bananas. Quando o macaco subia a escada para apanhar as bananas, os cientistas lançavam um jato de água fria nos que estavam no chão. Depois de um certo tempo, quando o macaco ia subir a escada, os outros enchiam-no de pancadas. Passado mais algum tempo, nenhum macaco subia mais a escada, apesar da plantação das bananas. Então, os cientistas substituíram um dos macacos. A primeira coisa que ele fez foi subir a escada, sendo rapidamente retirado e surrado pelos outros. Depois de algumas surras, o novo integrante do grupo não mais subia a escada. Um segundo foi substituído e o mesmo ocorreu, tendo o primeiro substituto participado com entusiasmo da surra ao novato. Um terceiro foi trocado. Um quarto e, finalmente, o último dos veteranos foi substituído. Os cientistas ficaram, então, com um grupo de 5 macacos, que mesmo nunca tendo tomado banho frio, continuavam batendo naquele que tentasse chegar às bananas. Se fosse possível perguntar a algum deles por que batiam em quem tentasse subir a escada, com certeza a resposta seria: não sei, as coisas sempre foram assim por aqui. Bacana aí o videozinho animado, a animação, a reflexão, né? O quanto de processos nós temos continuado sem refletir exatamente, né, onde vai nos levar, né? A repetição de padrões a gente vai sempre mantendo. Então, tem tudo a ver aí, voltando aqui à conexão do Hub. O Hub ele vai gerar exatamente essa cutucada, esse estímulo, entendeu? Nas empresas, nos líderes, a refletir sobre os seus padrões, os seus processos e expandir um pouco a mentalidade, dando espaço aí sim a inovação para poder permear no ecossistema, né?
Para quem gosta de fatos e números, a gente trouxe também aqui, essa matéria também importante, quando eu estava elaborando aqui, eu achei interessante colocar, sobre digitalização moderniza o conservadorismo na construção civil. Então, aí é um setor dito conservador, né? Então, mas o processo já está começando, né? Mas existe uma grande lacuna aí. Então, eu destaquei aqui a fala de dois CEOs aqui de startups da construção civil, chamadas Construtex, né? O André da Agilin. Então, ele cita, ele fala aqui que tinha a impressão que o gestor tomava decisão olhando no retrovisor. O que isso quer dizer? Que as informações não chegavam no tempo adequado, né? Necessário e adequado à tomada de decisão. Com isso, perda de tempo e recursos financeiros. Já o Diego, da Construcode, né, tem como inovação aí os QR Codes nos canteiros, né, para substituir essa parte do papel, digitalizar. Ele fala que o canteiro ele clama pela digitalização. E nesse setor é onde tem as maiores oportunidades de perda de ganhos. Então, uma informação de mercado aí que identifica isso. A deficiência da digitalização do setor, mas que já está iniciando essa consciência. Esse outro quadro, ele mostra onde o setor da construção está em relação à digitalização, quão digitalizado é o seu setor, né? Perceba que estamos ali na lanterninha, né? É uma informação, eu procurei esse quadro até mais atualizado, não encontrei, acho que foi 4 anos passados. Então hoje eu acho que a agricultura já até superou a construção civil, a agricultura 4.0 está muito avançada hoje, inclusive com recursos de drone, com soluções com drone, pulverização, enfim. E esse quadro aqui, ele não é aqui do Brasil, ele é um cenário dos Estados Unidos. Eu não consegui a versão dele aqui, um quadro desse aqui. Ou seja, o que quer dizer que a construção civil em outros países também estão precisando ser digitalizadas. Claro que existem exceções, China, por exemplo, utilizam muita tecnologia, mas não é uma questão só nossa, esse gap, essa lacuna aí. E aqui está a oportunidade de você trabalhar para poder subir o seu setor nesse ranking aqui. Outros dados de mercado, de como o drone vai ocupar setores, né, e movimentar grandes volumes de negócios. Isso já está sendo uma realidade, né? Aqui é uma previsão de 2016, então a gente já vê que isso já está transformando na área de segurança, na área de delivery, principalmente, entretenimento, na mineração. A notícia boa é que o Brasil vem puxando em relação a drone esse mercado, né? Então são perspectivas otimistas aqui nos próximos anos de avanço. Eu achei interessante também conceituar alguns termos para poder a gente nivelar o conhecimento, né? Eu vou começar a falar sobre algumas terminologias e é interessante quem não souber ter isso conceitualizado. Em relação à captura da realidade, você consegue diversos termos. Eu peguei um da Autodesk aqui, né, que ele vincula muito essa questão de uma solução de software e fala em modelagem 3D. Eu particularmente, ele fala que o digital processor, né, que você, com sensores, captura a realidade, drone, laser scanner, processa isso e gera um gêmeo digital para poder extrair medidas e tudo lá. Eu procuro ter minha própria definição da captura da realidade. Eu entendo que seja um pouco mais amplo do que isso. Eu não fico restrito somente a modelo 3D. Então, para mim, vai muito na conexão do mundo físico com o digital, onde você, de fato, traz para o computador a realidade. E, a partir dali, você consegue extrair medidas, não necessariamente no modelo 3D, pode ser no produto 2D, vou mostrar aqui no mosaico, e também não só extrair medidas, imersões também, quando se trata de realidade virtual. Então, eu costumo ampliar um pouco mais esse conceito da captura da realidade. Tá. Eu fiquei curioso, e quem conhece aqui o ChatGPT já usou, né? Acho que a maioria já, né? Então, por mexer com tecnologia, eu fiquei curioso e falei assim, poxa, eu vou digitar lá a captura da realidade para ele me definir, né? E aí o que acontece? Veio um tratado, né? Como sempre, páginas e páginas definindo, né? Informações bastante completas. Eu tirei alguns trechos aqui e gostei exatamente disso aqui. Algumas definições dele, ele não vinculou realmente ao modelo, né?
que é o processo de obtenção e criação de representação digital, que trabalha com o mundo físico. Formato digital para ser visualizado, manipulado. Cita também tecnologias imersivas, que tem a ver com o que eu entendo também, que experiências com realidade virtual, capturas de imagem também podem ser ditas como captura da realidade. Outra terminologia aqui que eu queria alinhar também de conhecimento há muitas dúvidas entre o que seja o ortomosaico, já referenciado, seja um referenciado ou não, mas ortomosaico e fotografia. Né? Aqui é uma foto. Então, uma obra, eu me posicionei lá, sei lá, 80, 100 metros e fiz um clique. É uma imagem. Ela não é ortorretificada, eu não consigo medir, extrair medidas dela, é uma fotografia. Ela não tem esse objetivo, né? Esse destino. E percebam aqui alguns detalhes, por exemplo, eu estou conseguindo ver a fachada aqui do prédio, né? Consigo ver, a depender do ângulo que eu estou, enfim, por que eu estou mostrando isso? Porque na hora do ortomosaico, você consegue ver que o produto é diferente. Primeiro que ele não é obtido através de uma única imagem. Então aqui foram, eu me lembro aqui, umas 400 imagens, que depois de processadas, e mosaicadas, por isso que o nome mosaico, né? Então é um processo utilizando a ciência da aerofotogrametria, que não é uma ciência nova. O pessoal tem ouvido muito falar por causa dos drones, mas ela data de mais de 100 anos. Os meus relatos, 1800 e poucos, onde tentaram acoplar câmeras e pipas, aí depois balões, enfim, tem uma longa história aí, os aviões, e tem sido mais popular agora porque barateou a plataforma. Então, a plataforma, normalmente são os aviões, hoje pode ser utilizados com drones. Então, barateou a plataforma, então você consegue trazer essa tecnologia de ponta para os canteiros de obra. Antigamente só viáveis para grandes projetos, rodovias, né, projetos de mapeamento de cidade, enfim. Então, só para alinhar aqui essa diferença, então não é uma única foto, ela é feita através da captura de ortofotos. Então, é um planejamento de voo onde o drone tira fotos ortogonais, olhando para baixo. Elas são ortorretificadas, eu estou simplificando aqui o processo, mas elas entram em processamento, são mosaicadas, como se fossem unidas, né? E geram um produto cartográfico. Aqui é um produto primário da aerofotogrametria, chamado ortomosaico. E pode ser georreferenciado ou não. Aqui nesse caso a gente georreferenciou, colocou alguns pontos de apoio no campo, daí talvez não dê para ver, mas tem aqui uns alvos espalhados. Esses alvos a gente usa a topografia convencional para poder rastrear eles, os pontos deles, com precisão desses pontos centímetros. E no processo e nas etapas de processamento, a gente insere essas informações para poder aumentar a acurácia do mapa. Um voo sem ponto de controle, ele vai ter uma acurácia, dependendo da acurácia do GPS e do drone. O GPS do drone é um GPS de navegação, erros de 5 a 10 metros. É o mesmo a acurácia do GPS dos carros, enfim. Quando você utiliza pontos de controle e utiliza isso no processo, você traz a precisão do mapa, da planta, do ortomosaico, de métrica a centímetro. É muito difícil você trazer para milímetro. Né? Então, normalmente gira ali na casa do 2, 3 centímetros. A gente já conseguiu processamentos com acurácias menores que 1 centímetro, mas é uma exceção assim. Então, tem algumas limitações do uso desse produto, eu vou desenvolver mais à frente. Nessa outra imagem, o que é que eu fiz? Aqui é a imagem que acontece. Então, por ser uma planta foto, né? Uma foto em forma de planta, você pode extrair medidas dela, você pode jogar projetos em cima, ela tem escala real, e você fazer controles de avanço de projetos, extrair medições, e aí que está o grande segredo aqui e o trunfo desse produto cartográfico. Então, assim, ficou alguma dúvida entre o mosaico e fotografia? O pessoal às vezes acha que é uma única imagem e vai. Então, é um produto e é produto do processamento aerofotogramétrico. Outro conceito aqui, que eu vou usar também lá na frente, é o GSD, Ground Simple Distance, né? Traduzindo, distância de amostra do solo. Toda imagem ela tem um pixel. O pixel é aquela menor unidade. Se você ficar dando zoom na imagem, vai ver aquele quadrado, o pixel. Todo sensor ele tem uma quantidade de pixel fixa. Se você fixar um sensor, a câmera é essa. Então ele tem
20 megapixels, então quantidade limitada. Então, a depender da distância do alvo, da altura do voo, esse pixel ele vai ter uma representação no solo. Então aqui está o sensor da câmera, quantidade limitada de pixel, 20 megapixels, 20 megapixels, sempre vai ter. Mas a depender da altura que for feita a imagem, o tamanho desse pixel no solo, ou seja, quanto aquele pixel mede no solo, vai variar. Então, aí vem o termo GSD. Toda vez que a gente falar GSD, é isso. Então, aqui é um GSD baixo, 10 centímetros, você consegue ter uma resolução melhor da imagem. À medida que você vai aumentando a altura do sobrevoo, seu GSD vai aumentando e você vai perdendo resolução. Existe um GSD correto? Não. Depende do propósito. Então, se for, normalmente, para acompanhamento de obra, a gente trabalha ali 5 centímetros, 6, né? A depender dos detalhes que queiram ver. Então, esse conceito de GSD também ficou... Bom, como é que eu planejei aqui a apresentação? A gente vai apresentar aqui 3 cenários, com as soluções para cada um deles. E eu acho que para a dinâmica da apresentação, eu sugiro, se tiver alguma dúvida ao longo, ir anotando, para no final a gente fazer, para ver se, porque como tem bastante conteúdo, eu estou preocupado até com o tempo, para ver se a gente consegue passar todo o material. Eu acho que é importante esse conteúdo. Pronto. E no final, e a gente trouxe também alguns equipamentos, para quem não conhece ver, quem conhece, alguém poder tirar alguma dúvida, que seja. Nós trouxemos um drone, um óculos de realidade virtual, uma câmera 360 e ainda uma câmera termal também. Se der tempo no final, a gente pode fazer até uma imersão aqui com óculos de realidade virtual. Fizemos no coquetel lá do Hub e foi bastante interessante. Então, quais são os cenários aqui que a gente irá trazer? Um cenário de canteiro de obras, com as suas soluções, uma de expressão predial, aí na área de engenharia diagnóstica, e para venda de apartamentos também. Né? Tem muitos incorporadores aqui, então tem soluções interessantes aqui de serem vistas. Então vamos lá, o primeiro cenário de canteiro de obra. Quem se identifica aí com algumas dessas situações aí, ó, lentidão e falta de precisão na busca de dados de medidas de obra. Quando eu falo medidas de obra, não necessariamente só medições. Eu me refiro também, eu quando gerente de contrato, no dia a dia, sempre precisava buscar alguma informação para tomada de decisão. Seja na hora de replanejar a logística do canteiro, levantar uma metragem de um tapume que vai fechar, ou seja, no dia a dia de obra você tem diversas situações onde você precisa extrair medidas, além das medições. Então isso tudo envolve aquela questão da crença lá. Às vezes a gente está tão preso no processo que não percebe o quanto de horas técnicas são gastas nisso, recursos de hora de equipamento, também recursos humanos, materiais, e não se atenta a isso. Então, quando você começa a ter, na frente eu vou falar, as soluções, elas vão exatamente suprir essa deficiência. Demora e impacto na produção para executar medições de terraplanagem. Aí é mais sensível em obras que tenham volumes expressivos de terraplanagem. Mas também nas menores acontece isso. Nas maiores, que esse item é um item bastante pesado, da curva aí ABC da obra, ocorrem situações em que ao longo da obra você demite, desliga algum dos empreiteiros que está trabalhando e você precisa rapidamente ter ali qual é a metragem que ele fez, né, para poder envolver. Se você não tiver algum sistema onde você vai acompanhando isso, você pode ter que parar a produção para vir a topografia e se tiver outro trabalhando tem que parar porque a topografia convencional ela requer um tempo maior para poder chegar nessas medidas. Então isso acaba impactando aí na produção. Dificuldade de acessar alguns espaços físicos da obra. Algumas obras sempre têm uns locais de difícil acesso e esses locais às vezes ficam abandonados em relação a vistorias, em relação a acompanhamentos. Né? Deficiência de recursos visuais em reuniões de obra, impactando em clareza da informação. Eu, quando gerente de contrato, fazia bastante reuniões com minha equipe e eu era muito visual, então eu gostava muito de ilustrar isso, porque dá clareza à informação.
né? Então, hoje eu vejo que tem uma deficiência em relação a isso, desses recursos visuais. Então, quantas horas seriam poupadas técnicas nessas reuniões para poder trazer clareza às informações, a tomada de decisão. Falta de acervo histórico da obra para resgatar a informação pretérita. Também são situações que tem, às vezes você quer, fechei o forro lá, poxa, eu passei o eletroduto, não passei, aí vamos abrir para poder ver, né? Ou então você está lá fazendo a escavação, aí envelopou, ou já fez o aterro da vala, concretou, não concretou, passou a fita, no caso de tubulação de gás. Então, várias informações, às vezes, que vão passando na obra, se você não tiver um acervo, algum registro, e que possa voltar no tempo, através de fotos e imagens, e tirar essa informação, né, eles vai diminuir, vamos dizer assim, o impacto de você ter que alocar recursos para poder buscar aquela informação. E necessidade de compartilhar avanço de obra com clientes, investidores e diretoria, né? Hoje, cada vez mais, essa necessidade de você ter essa presença aí de redes sociais, enfim, nas mídias. Então, esse material também é necessário nesse cenário. Aí vamos agora às soluções para essas situações, né? A primeira solução é vamos dizer assim, o mais básico de todos, que são fotos e vídeos. Muita gente, inclusive, confunde o nome RS Drone, né? A gente iniciou com drones, hoje a gente trabalha com drone e outros equipamentos. Mas o pessoal vincula muito o drone, a foto e filmagem somente, entendeu? E isso não é verdade no caso do nosso trabalho, né? Esse é o material mais básico que tem, mas eu digo que é um básico que a gente não faz básico, porque até na elaboração dos vídeos e fotos, a gente tem o costume de fazer um briefing com os gestores da obra para poder entender qual é o momento da obra, aquelas cenas, o que está ocorrendo, para poder filmar e captar as imagens realmente do que interessa. Então está aqui algumas aplicações dela: fiscalização de obra, evolução de obra qualitativa, né, porque não dá para medir nem nada, inspeções, publicidade. Uma outra solução que a gente traz é o Tour 360 aéreo e terrestre. Ele já vai ampliando o leque, né? Você consegue usar ele também para fiscalização, evolução, gerar um banco de imagens que serve de base para diversos relatórios de segurança ambiental, relatórios de obra. Porque na imagem 360 vocês vão poder ver, você consegue pegar vários ângulos, dar zoom e pegar aquela imagem que interessa para aquele propósito. Vai vir um vídeo aqui agora, mostrando aqui na nossa plataforma um exemplo disso. Então aqui é um tour. A gente normalmente coloca um mapinha com esse radar, então é georreferenciado, você consegue olhar para onde você está avisando, né? Você vai girando aqui, ele vai mostrando. Você consegue, a gente senta com a equipe de obra e define quais são os pontos que vai repetir mês a mês, né? Essa obra com 5 ou 6 pontos fixos, todo mês a gente repetir aí. E aí você vai criando um acervo, né? Você consegue avançar, olhar, dar zoom. Aqui embaixo no menu também tem alguns recursos que você pode tirar esses ícones, desativar aqui o mapa, para fazer um print, né? Aí serve para você também fazer inspeção de segurança, né, nas áreas mais remotas. O tour também pode ser interno, né? Identificações em obras verticais, inclusive muito mais imagens internas do que externas. Outra solução é o mapeamento aéreo, aí já utilizando as técnicas de aerofotogrametria. Nele você consegue fazer um levantamento primitivo, que eu chamo Express, bem rápido, né? Faz o voo em 3 ou 5 dias, a depender da área, já tem o primitivo da obra. Fazer simulações de corte e aterro, simulações de inundação, contagem de diversas feições, mensurações, área, linear e volume, visualização instantânea de seções, modelagem 3D e geramos o que a gente combinou lá, que a gente conceitualizou lá, gera nesse processo também o ortomosaico georreferenciado. Aqui eu vou botar 2 vídeos que mostram aqui a aplicação, você conseguindo fazer essa visualização das seções e do modelo. Então aqui está o ortomosaico georreferenciado. Então nessa aplicação, como a gente faz recorrente nessa obra, tem que botar o play.
a gente faz medições recorrentes, então a gente tem todo o histórico, né? Desde o primeiro voo até o da medição aqui, a questão. Eu vou simular aqui uma seção aqui qualquer, você pode fazer em qualquer lugar do mapa, porque quando você mapeou, você tem a base cartográfica toda da obra. Então a gente vai simular aqui uma seção aqui e visualizar ela. Então perceba que quando você tem esse acompanhamento, mapeamento, você tem as informações as partes das informações de forma rápida para tomar decisão. Então aqui seria o objetivo do projeto, aqui é o primitivo, o primeiro voo, e aqui eu vou acendendo aqui agora o segundo voo, o terceiro voo, então você vai, a terceira medição, a segunda medição, você vai acompanhando aqui. Então assim você consegue tirar várias informações de produtividade, né? Consegue acompanhar se ele, por acaso, cortou a mais ou aterrou demais. E aqui um exemplo de modelagem 3D. Eu estava conversando até com Débora da Áudio. Pode ser utilizado para essa questão de acústica no entorno. Você pode usar essa modelagem para fazer esse estudo desses impactos. E outros estudos. Continuando ainda como solução mapeamento aéreo, você tem como soluções a fiscalização de obra, fiscalização e acompanhamento, né, sobreposição dos projetos. Um item que é bem recorrente quando a gente começa a fazer isso é a conferência da poligonal de escritura. Então, logo que a gente faz o mapa da obra, a gente já lança a poligonal de escritura. E na grande maioria sempre tem algum ajuste para fazer, porque você enxerga ali se tem uma invasão, e aí você tem tempo de corrigir na matrícula, você está no início da obra, tem tempo de fazer esses ajustes. Você enxerga exatamente ali o que está invadido, o que não está invadido. É interessante isso. Você consegue acompanhar a evolução da obra, tanto qualitativa como quantitativamente, porque você consegue extrair medidas. Vou postar um vídeo aqui de extração de medidas. A gente tem uma plataforma online, onde permite não só a visualização de dados, mas como também a produção de dados no mapa, a coleta de dados no campo e inserção no mapa. Eu vou mostrar essa aplicação também aqui. Monitoramento de condicionantes ambientais, né, áreas verdes e tal. E nós temos aqui, como eu falei, uma plataforma WebGIS. Essa plataforma, no início a gente entregava muitos produtos primários, o ortomosaico, a curva de nível, e a gente sentiu a dificuldade dos clientes de manipular esse material. É um material são arquivos grandes, precisa ter um hardware pesado para poder manipular, e você perdia muito a parte colaborativa, porque às vezes na obra só tinha aquele computador que era o mais potente, então você tinha que ver só nele as informações. Então a gente pensando nessa demanda, a gente bolou utilizar uma plataforma WebGIS na internet. Então a gente sobe esses produtos todos gerados, o mapa e os projetos de engenharia, e simplesmente com a senha da internet o cliente consegue visualizar isso e extrair as medidas usando o seu computador como terminal, seu computador, seu celular, seu tablet somente como terminal. Então o processamento ocorre todo nos servidores. No caso da nossa plataforma é na Croácia, que fica esse servidor. Vou mostrar alguns vídeos aqui de exemplos de mensurações lineares de área e de coleta de dados em tempo real. E também um vídeo sobre a área do cliente. Todo cliente nosso tem uma senha ou login, onde fica a área do cliente. Eu vou mostrar também esse vídeo. Eu preferi fazer os vídeos do que abrir o computador na hora, porque pudesse, né, para ser mais dinâmico. Então aqui está um exemplo de mensuração. Então está aqui o ortomosaico. Aqui já é um ambiente WebGIS que a gente trabalha. Então o cliente está acessando lá da máquina dele, do celular ou do tablet, ele ativa as camadas que ele quer, ele ativou o projeto de arquitetura sobre o ortomosaico. Quando o cliente não tem, a gente já referencia essas plantas, né? Normalmente o cliente não já referencia, só tem já referenciado a topografia. Então a gente consegue, através dos eixos, já referenciar isso e casa certinho. Né? Aqui é uma situação assim, quantas vezes você precisa... Chegou um container de louça, eu vou acomodar ele num canto, mas que canto é esse que ele vai poder ficar lá por mais tempo sem atrapalhar, fazer movimentações, né? e gasto de tempo e dinheiro? Você consegue utilizar a plataforma para tudo isso. Então tem vários detalhezinhos do dia a dia da obra que a plataforma pode ser útil. Né? E aqui em cima, quando você passa o mouse, aparecem as coordenadas. Essas coordenadas, basta anotar e passar para o seu topografia que ele consegue bater o piquete exatamente naquele ponto que você queira ali. Aqui todo exemplo de
estação de medidas. Ao invés de pedir o estagiário, meça aí quantos metros de tela laranja para proteger aqui. Com 2, 3 cliques você já sabe que é 300 metros. Então assim, ó, isso aqui, ó, vocês estão percebendo o potencial de acesso fácil à informação, né? Então, isso daí, no dia a dia de obra, são muitas horas técnicas. Ninguém para fazer conta disso aí. Oi? Então, agora é o seguinte, aqui é uma aplicação onde você insere dados no mapa. A nossa plataforma tem essa possibilidade também. Então, deixa eu soltar o vídeo explicando aqui. Então, vamos fazer uma vistoria, por exemplo. Eu vou ler aqui um exemplo de vistoria de estaca metálica. Então, eu sento com a engenharia, então vamos fazer o formulário de vistoria. Isso tudo é na plataforma da gente. Então, no caso do usuário, ele quis lá colocar um dado de texto, de data, a coleta da informação, o nome do usuário, o número de estaca, o status da estaca, se ela está não iniciada, em andamento ou concluída, o comprimento da estaca, número de emendas e, no caso de estaca metálica, e fotos. Perceba que é bem flexível a plataforma. Eu vou clicar aqui para mostrar. Você pode botar campos de várias naturezas, né? Que é repouso, números, campos de texto, fotos, coordenadas, enfim. Então, feito o formulário de vistoria, esse formulário ele é linkado ao mapa da obra, que é feito mensalmente. Então, eu linkei ao projeto, ao mapa. No mapa você pode sobrepor vários projetos, como eu mostrei aqui. Então vamos imaginar que esse aqui não é um projeto de fundação, mas vamos imaginar que seja. Então o vistoriador lá está no campo, no tablet ou no celular, coletando, alimentando essas informações. Então perceba que aqui essas duas bolinhas são essas duas alimentações que foram feitas no campo. Vou aparecer aí, está parado aí. Pronto. Então, vamos simular lá que ele fez isso, então em tempo real, assim que ele dá o upload lá, já sai para o gestor que teve uma coleta de informação aqui. Então fica tudo aqui. Então isso aqui é uma base WebGIS, né? Uma base que linka dados a dados cartográficos, a dados de localização. Então, aqui eu estou tendo um exemplo de vistoria, mas extrapole esse entendimento. Você pode fazer para fotos, pode fazer para PT de andaime, você pode criar várias rotinas de vistorias. Criar um banco de dados na sua obra para isso. Vistoria de concretagem, isso. Então ela é bem aberta. Esses dados todos, vocês vão ver aqui que podem ser exportados. Podem ser exportados aqui para Excel, por exemplo, e você pode tabular. Depois filtrar quantas estacas maior que 20, quantas tiveram mais de 3 emendas, tal, trabalhar estatisticamente esses dados da obra. Tudo uma única plataforma. Aqui é a cara do nosso ambiente do cliente, né? Então a gente trabalha com 5 pilares. Aqui já é inspirado um pouco na metodologia BI, né? De tentar condensar no único painel, no único dashboard, todas as informações. Isso também evoluiu com o tempo. No início a gente entregava por e-mail um material, por zap outro. Então as informações do cliente ficavam muito espalhadas. Então a gente foi aprendendo que era necessário condensar isso num único ambiente para facilitar o acesso do cliente à informação. Então, logo nos primeiros anos, a gente criou essa plataforma. Ela trabalha com 5 pilares, com os produtos que a gente entrega. O 360, modelagem, fotos, vídeos e a cereja do bolo, que é essa plataforma WebGIS, que é onde tem os mapas, os ortomosaicos com os projetos em cima da extração de medições. Vou soltar aqui um pouco para vocês verem esse exemplo. Você vê que a obra fez desde o início, né? Desde o primitivo lá, ele tem todo um acervo da obra. A modelagem 3D do primitivo, fotos aéreas, vídeos também, desde o início, que eles usavam para comercialização. Aqui é um videozinho da nossa plataforma, tem um som aqui, da nossa plataforma WebGIS.
o Diego lembrou aqui, uma aplicação que eu mostrei a ele, foi o seguinte: vocês já entenderam que você pode jogar o projeto em cima do outro mosaico e que a plataforma permite você extrair medições. Então, por exemplo, se você joga lá o projeto de fundação, estaqueamento, por exemplo, e você está lá vendo as estacas, elas estão fotovisíveis, você consegue ir dando zoom e medir se houve algum deslocamento, né? Como eu falei no início, as precisões do mapa giram em torno, são centimétricas, 3, 2, 4, 5 centímetros. Então, elas não são apropriadas para locação, mas elas são ideais para acompanhamento e monitoramento. Então, se qualquer desvio que passe disso de 3, 4 centímetros, você consegue pegar lá, você vai detectar e vai pedir para a sua topografia local, que tem precisão milimétrica, e ir lá checar, mas o sinal amarelo foi ligado. Então, é interessantíssimo isso. Já houve casos, nossos clientes, que aconteceu isso, né? Um deslocamento do galpão inteiro, 30 centímetros, não foi maior problema porque foi o galpão inteiro, mas aquela informação foi vital para eles, porque na lateral direita tinha uma área de doca, tinha uma pista e tinha um talude. Se ele não soubesse que tivesse deslocado 35 centímetros, ele poderia começar a tocar a obra e na hora de fazer o arruamento, agalgar pela parte limítrofe de cá. E ele só ia ver essa deficiência na doca. Então, se ele já tivesse feito a pista, perfil e tudo, ia ter um problemão, porque 35 centímetros na doca faz falta, mas no jardim do talude não. Então, ele entendendo essa informação nas primeiras concretagens, foi detectada pela nossa plataforma, ele rapidamente fez uma revisão do projeto dele e tirou lá os 35 centímetros do jardim lá no talude. Deu para entender esse exemplo? Perfeito. Acho que o loteamento também Isso. É porque eu foquei aqui a construção, mas assim, a plataforma pode ser usada, como eu falei no início, a gente tem várias áreas de atuações. Na área de mineração a gente usa, na área de loteamento a gente usa. Na área de... Nós fizemos mapeamento de alguns municípios para dentro do plano diretor, dentro da embaixo do ensino, mas da infraestrutura. Do saneamento, do marco do saneamento. Então a gente fez, né, para servir de base cartográfica para fazer o projeto de infraestrutura do município. Continuando aqui com soluções de aerolevantamento, né? Medição de terraplanagem. Nós já fazemos em diversas obras aqui na cidade a medição, né? Ela é bem rápida e prática. Aqui é só nosso relatório normalmente tem aqui 18 páginas. Eu estou só algumas poucas páginas para ilustrar aqui, né? Então você fica bem visual a informação da obra, que ela dividiu em zonas e tinha 2 ou 3 empreiteiros, então está tudo resumido aqui. Então, num único papel você consegue ter uma visão total aí do que está acontecendo. A gente gera sessões, as sessões elas podem ser infinitas em qualquer lugar, mas como as obras têm os eixos, a gente vai com os eixos dela. Mas se você quiser tirar, por exemplo, uma sessão de uma escavação de uma vala, você pode fazer isso, para pegar um perfil aí, se você manteve o caimento ou não. Interessante aqui colocar o seguinte: normalmente quando se implanta essa solução, você já sabe o mínimo que você vai ter, né, desses controles todos de planta, de avanço de obra, de medição de volumetria, mas assim, quase todas as obras você sempre consegue usufruir de outros benefícios. Essa obra mesmo, e é interessante quando a gente entra na obra, a gente gosta muito de fundamentar para o cliente esse entendimento conceitual do que é a plataforma, porque a gente sabe que a gente não está lá no dia a dia, né? Normalmente a gente vai 1 ou 2 vezes por mês para fazer os registros e gerar os dados. Então, como a gente não está lá todo dia, a gente sabe que ao longo da obra ele pode usar a plataforma de diversas formas. Então a gente tenta passar para ele o conceito, ele entender o potencial de que nós temos de fato toda a base cartográfica dele, todo o 3D, e tudo que diz respeito a medições é possível. Então ele tendo esse entendimento, esse cliente mesmo, ele me provocou. Ele falou: Raimundo, nós trabalhamos, é uma obra que trabalhava com importação de material para a terraplanagem, ele vinha fazendo a obra regularmente e ele chegou no final, tinha que fazer o último pedido de material. E ele tinha que ser assertivo, né? Porque se vier a mais é problema, se vier a menos também é problema. E ele falou: eu sei quanto falta, só que tem uma questão, eu tenho muito material espalhado na obra, material nobre, escavação de fundação, que eu quero que seja batido dessa informação. E aí eu preciso, isso, a topografia dele, peso com locações, né? Ia ter um custo e tempo para poder botar, para levantar. Ele já sabendo que a gente tem a base, porque todo mês a gente tem um voo, nós não precisamos fazer um novo voo, pegou a base anterior, que já tinha todas essas pilhas que ele falou, e nós em 24, 48 horas geramos um relatório para ele,
dessa volumetria, aqui 5, né? Tiramos até ontem que botamos o perímetro e a área, não precisava, né? Mas o que ele queria era que o volume das pilhas. Ele rapidamente identificou isso no canteiro, como ele tem esses mapas, o ortomosaico, ele pode ser carregado no CAD, então ele conhece a obra. Então eu no escritório não vou saber se esse é um material nobre ou não. Eu estou vendo várias pilhas lá, mas quem vai me dizer é ele. Mas ele carregou no CAD, vetorizou, desenhou em cima do mapa, só me mandou os vetores. Quando eu carreguei casa certinho com o meu mapa, que é outro, processei e gerei essa volumetria para mim, 5 mil e pouco metros cúbicos. Ele abateu e lá deu certinho. Então são essas informações que eu falo, que é o poder de você ter. Lembra lá do depoimento lá do CEO da Agile, que ele falou? Eu tenho a impressão de que a informação que os gestores estão entregando no retrovisor. É isso, a informação chega tarde e com custo. Aquele precisava tomar rápida decisão, não sei se o fornecedor lá de material estava encerrando, ele tinha que tomar a decisão rápida. Então aqui 24, 48 horas ele já tinha essa informação, sem ter o custo do voo. Outra também foi o seguinte, esse aqui já estava craque do potencial, né? Então, novamente, quando ele terminou o taludamento dele, ele precisou calcular a área de hidrossemeadura, né? A gente sabe que não é a área de planta, né? É a área de superfície, que tem a inclinação. Ah, mas pode ser calculado, pode, mas imagine aí, é recurso humano para calcular isso, né? Eles têm os taludes de corte, de aterro, de inclinações diferentes, então imagine aí o risco de erro humano na hora de um cálculo desse. Fora que, quem garante que foi feito exatamente igual ao projeto? Né? Então, ele nos solicitou, o nosso é a realidade. Então, é do jeito que ele fez, com a inclinação que ele fez. A gente aqui, deixa eu mostrar aqui, nós tivemos, essas informações também não saem instantâneas assim, né? A gente tem que fazer algum processamento. Então, a gente delimitou as áreas de talude de corte e de aterro e gerou o processamento. Não está aqui, mas mostrou aqui as áreas, 19 mil metros quadrados, se não me engano, de hidrossemeadura. E a gente está muito atento à fala do cliente, né? Porque às vezes na demanda dele, às vezes não, na demanda dele é que está a ideia para a gente fazer novas soluções. E um dos clientes falou isso, ele falou assim, poxa, Edmundo, tem lá o relatório de vocês de medição, mas é muito trabalhoso e não muito visual e prático, você fica olhando as seções e ver ali o que falta aterrar e o que falta cortar. Né? Tem um exercício bem abstrato, né? Que você tem que ficar lá olhando aqui, essa seção circular, tá? Aí você volta para a planta, seção planta. Você não tem uma única visualização do negócio. E aí isso ficou na minha cabeça lá, a ponto de a gente ter desenvolvido um mapa, vou mostrar aqui, um mapa hipermétrico de manchas, onde mostra naquela medição o que falta cortar. Então, repare que numa única tela, numa única visão aqui, você consegue ver claramente as manchas, e aqui tem escala, né? Então aqui precisa aterrar, cortar no caso, algo em torno entre 0 e 10 metros aqui e tal. Isso eu consigo gerar aqui, não curva de nível, mas linhas de cotas, onde aparece exatamente quantos metros e tal, tudo claro com aquela precisão de 5, 6 centímetros. E não é nada em relação à informação. Então a gente gerou esse produto, virou já carro-chefe da gente, já faz parte, através de uma queixa do cliente, gerou essa solução. Então, um mapa temático de corte e de aterro. Ficou claro essa questão do mapa aí? Então, ficou bem visual. E os 3 pontinhos é porque, assim, a gente toda vez está criando soluções. Então, não tem eu sempre falo que a gente não trabalha com produtos de prateleira. Né? A gente trabalha com soluções e elas vão aparecendo na medida que as demandas vão surgindo. Vou falar rapidamente aqui sobre legislação. São os órgãos que regem aí, não é o foco da apresentação, né, falar sobre a parte de legislação e tal, mas aqui são os órgãos básicos que regem aí os trabalhos com os drones, né, a Anatel em relação às rádios controles, a ANAC em relação à aeronave, o DSE em relação à solicitação, permissão do espaço aéreo para poder voar. O IMD é restrito envolve trabalhos de aerofotogrametria. Como a gente trabalha também, então a gente também tem que seguir, né, porque trabalhos de aerofotogrametria tem que ter inscrição do Ministério da Defesa. Então a gente atende a todos esses critérios aí. Lembrando que alguns desses aqui, só uma informação aí, você pode ser trabalhar com drone não recreativo e recreativo. Até os não recreativos, a depender da classe de drone, né, a partir de 250 gramas, tem legislação a ser seguida. Muita gente não sabe disso aí.
Bom, a gente finalizou o primeiro cenário ali, que foi a questão do roteiro de obra com a aerofotogrametria. Agora a gente vai entrar no cenário 2, que é a inspeção predial, né? Então, que situações a gente vê no mercado? Aí, não digo que lembrar, saiu aí? Ó, então, ele me inspirou aqui em uma das soluções. Então, o que a gente vê, né, nessas situações? Desvalorização do imóvel face à permanência das marcações nas fachadas, né? A gente tem visto muito isso aí, né? O problema em si não é a marcação em si, né? Porque a gente, como eu falei no início, a gente traz soluções para as empresas, não a forma delas gerenciarem. Então, cada uma tem suas metodologias. Então, tem empresa de engenharia diagnóstica que, na metodologia dele, ele tem que fazer as marcações na fachada. A questão não é a marcação, a questão é a permanência da marcação, né? E a gente sabe que em obra predial, às vezes o condomínio ele tem lá o recurso para fazer a inspeção, mas não tem o recurso para fazer a obra. Então fica por muito tempo aquelas marcações desvalorizando os imóveis, né? Isso é uma realidade. Focando na engenharia diagnóstica, que é o nosso cliente, a avaliação pelos cordistas e não pelos olhos do perito. Então, assim, quando você coloca os cordistas para fazer essas marcações, né, o engenheiro normalmente não está ali no rapel nem nada. Então, assim, a gente depende muito da perícia do cordista, da análise ali, né? Então, uma ou outra manifestação patológica pode passar desapercebido, né? Falta de conhecimento técnico, é natural, não é a área dele. Isso é uma situação. E quando o pessoal da diagnóstica usa drones, a gente tem percebido também que há uma deficiência na cobertura dessas varreduras, né? A gente percebe que em alguns casos não há um plano exatamente de varredura da fachada, então pode ficar pontos cegos dessa varredura. E na adequação da resolução da imagem para o objetivo proposto. Aí vem o GSD lá que nós definimos no início aqui que eu falei. Então o que acontece? O GSD é muito importante definir o GSD. Porque você vai inspecionar o quê? Microfissura, fissura, trinca, rachadura, juntas. Então, a depender do que você vai inspecionar, existe uma distância correta para gerar o GSD adequado para o perito poder analisar. E a gente não vê, às vezes, esse cuidado. Isso é interessante ser passado isso, porque até na hora de contratar, saber que existe todos esses parâmetros e perguntar qual é o parâmetro que está sendo adequado. Está sendo utilizado, se vai ser adequado para o objetivo proposto. Então, posto esses cenários, a gente traz 3 soluções para isso, 3 metodologias que a gente tem de fazer varredura. A primeira é a mais tradicional, que é foto por foto. Então a gente calcula inicialmente o GSD, então no drone aqui, para esse sensor específico, ele tem a característica dele, a gente coloca na nossa planilha, na planilha da Pix4D, é uma planilha que você alimenta os parâmetros da câmera e já sai qual é o GSD, né? Porque isso aqui é tudo matemático, né? Relação semelhança de triângulo, ele tem os dados do sensor. Em altura ele consegue rapidamente identificar qual o GSD. Então já tem uma planilha automatizada que a gente já coloca a distância ou a altura e já gera. Aqui no caso também o nome GSD aqui não está adequado porque é ground, solo, mas a gente está usando ele para a parede agora, né? Para poder, em relação a parâmetros de parede. A gente faz voos normalmente em faixas verticais, são voos manuais, porque na nossa metodologia da RS Drone, a gente bate uma fotografia por andar, né? E calcula a sobreposição dessas imagens, de forma que qualquer ponto qualquer ponto da edificação, ela está em no mínimo 2 imagens. Aqui a cara de como é essa planilha de controle nossa, o mapinha com legenda que a gente entrega das faixas. Então o cliente, naquele mundaréu de fotos, porque são muitas fotos, 300, 400, 1000 fotos, ele consegue facilmente identificar o perito na hora que ele está laudando, que aquela foto é daquela faixa, daquela fachada, para ele poder se localizar. E a gente deve os arquivos organizados em diretórios, para poder facilitar exatamente o encontro dessa fotografia onde ela se situa no prédio. Aqui é uma fotografia natural, aqui eu vou ampliando ela para mostrar para vocês, até chegar aqui no pixel, tá vendo? Então, não está dando para ver direito, mas essa parte daqui, ela está bem aqui. Então eu dei um zoom, aí dei outro zoom e dei outro zoom aqui. Então perceba que aqui uma junta, esse revestimento 5x5 é o que? É 5 milímetros mais ou menos, não é isso? Uma junta dessa aí, 5 milímetros. Então aqui você está vendo que tem 2 a 3 pixels. Então cada pixel está exatamente aqui com 2 milímetros na tabela. Então você consegue inspecionar nesse nível aí de detalhes.
Uma outra solução, essa é a primeira solução que eu passei agora, de foto a foto. Aí aqui já vai modernizando. A gente trouxe esse conceito da aerofotogrametria para a fachada, está aplicando na fachada. Então a gente faz o ortomosaico da fachada, utilizando as técnicas de fotogrametria. De novo, precisa calcular o GSD adequado, né? Porque no final é a imagem que vai ser historiada, que vai ser olhada. No caso aqui são voos automáticos para poder gerar um modelo, porque para seguir a aerofotogrametria você tem alguns parâmetros para ser adicionados sobre a posição de imagem. Normalmente 80%, 70%, então cada foto subsequente ela cobre 70% a 80% da foto anterior. Então é uma quantidade de imagem muito maior para poder gerar o modelo e depois gerar o ortomosaico. Processa isso, a aerofotogrametria, e aí o perito ele pode analisar não só foto a foto, ele pode analisar no CAD. E aí ele já começa a ter alguns ganhos a mais. Ele consegue medir, porque aqui é um produto ortorretificado em escala real. Então, além de você identificar, você consegue medir. E aqui já começa então ele tem esse ganho da possibilidade de realizar medições e um outro ganho aqui de registro digital da fachada, que aí linkando lá com a demanda que eu coloquei no início do cenário, é uma das soluções para aquela questão das marcações, entende? Então você pode fazer as marcações, se essa for a metodologia da empresa diagnóstica, e depois fazer o escaneamento para gerar o ortomosaico. Ela fica toda digitalizada aqui e você pode apagar as marcações, né? Retirar elas. Você já tem tudo aqui digitado. Ou, algumas empresas de diagnóstica não usam a marcação. Elas fazem anotações. Ela tem sistemas de controle de rádio, que fica lá com o cordista e o outro embaixo, com uma planta, e vão marcando mais ou menos onde são essas áreas. Ele também pode pegar esse rascunho e jogar para o digital. Ele fica mais visual e fica exatamente bem registrado aqui. E aí resolve aquela questão das marcações das fachadas, né, da permanência dela. A terceira solução é a mais sofisticada de todas, a gente já está utilizando também, é fazer a inspeção com modelagem 3D. Então aqui sempre tem que ter o cálculo de GSD para o objetivo proposto. Isso é fundamental, está em todos os métodos. Nesse caso, são quantidade de voos maiores, porque você vai fazer uma modelagem da edificação. Então a gente faz normalmente voos cruzados, voo 45 graus, elípticos e várias fotos extras no entorno. São voos automatizados também. Então, quais são as características e vantagens dessa metodologia aí? Você consegue agilizar na hora de encontrar a imagem correta. Vou mostrar por quê. Então você tem aqui agora os modelos 3D, aqui é um case que a gente fez lá no Museu Vanderlei Pinto. Então você consegue ter o modelo 3D, você consegue na plataforma e identificando, né, as manifestações e fazendo registro na própria plataforma, inclusive ranqueando com grau de agressividade, criando tags aqui do que é, né, se é descolamento de revestimento, se é trinca, se é fissura e tal. Isso no final você exporta em um pré-relatório em PDF, já bem organizado, assim, cada manifestação patológica por ele. Aqui vai vir um vídeo agora do hands-on aí na plataforma. Você consegue aí observar, né? Aí você não fica mais foto a foto, você consegue ter o giro aí do imóvel. Aí você identificou lá o foco de atenção, você clica nele, né? O algoritmo automaticamente já localiza aqui todas as fotos que aparecem nesse ponto na cena. Você escolhe a melhor foto, porque a foto sempre vai ser a maior resolução vai estar sempre na foto, que é o dado bruto. Então você aqui dá zoom e aí você começa a classificar descolamento, ranqueia o grau de agressividade, faz anotações e vai inspecionando dessa forma. Então, muito mais rápido para o perito fazer uma inspeção com essa plataforma. Você consegue medir também aqui. Aí o exemplo de extração de medições. Aqui eu vou medir aqui a inclinação da água do telhado aí. Percebem que tem duas inclinações. Assim, na
para extrair uma série de informações aí do modelo, né? Ele é todo mensurado. Aqui está, inclusive, as duas inclinações aqui, a distância. Imagine aqui nesse projeto tem, eu acho que 700 fotos. Você passar 700 fotos uma a uma. E depois de registrar a manifestação, ainda saber onde que essa foto está. E pronto, então foi o funcionamento aqui da plataforma. Bom, eu estou rápido demais? Não, tá bom. Tá bom. Já estamos entrando no último cenário aqui, que é o da imobiliário, do case imobiliário. Vamos lá. Então, o que a gente percebe aí? Custo elevado dos decorados físicos, custo elevado para a personalização dos decorados físicos. Então, sempre tem essa questão da personalização, né? E isso eu lembro bem que é custoso para a gente ficar flexibilizando muito isso, mas é necessário, o cliente pede, os projetos pedem. Então, sempre há um custo elevado quando se trabalha com decorados físicos. Decorados físicos versus cronograma do empreendimento. O que quer dizer isso? O benefício do decorado físico normalmente vem um pouco mais adiante. Você tem que bater algum prego, você tem que gastar alguma coisa, né? Eu não tenho visto muito criar decorados antes da construção. Eu já participei até de algumas obras que foi criado, decorado e depois demolido, né? Imagina o custo disso tudo. Então, normalmente se espera aí a obra começar, pega o primeiro andar tal, e monta seu decorado e tal. Mas isso vai adiante no timeline do empreendimento. Então, o benefício desse decorado ele vai vir mais adiante. Você já desembolsou muito. A necessidade da busca de ferramentas inovadoras no mercado para quebrar objeções de venda nos estandes, né? E fora deles também. Então, isso daí é uma constante, essa busca de quebra de objeção. Muitas vezes é muito mais importante fazer a pergunta correta do que a resposta em si, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de uma característica da nossa empresa é ficar sempre com o radar ligado para o que está acontecendo. Então, por exemplo, nos stands de vendas, será que vocês estão tabulando o não venda? Porque assim, vendeu, porque vendeu por essas características, beleza. Mas os clientes que não convertem, por quê? Né? Essa informação é mais preciosa do que o que fez ele comprar. Então é aquela questão da pergunta correta. Demanda de presença do mundo digital, né? Isso é uma realidade hoje em dia. Enfim, e o que a gente traz de soluções para isso? São 3 soluções. A primeira é o Tour 360 de apartamentos com fotorrealismo. Substituição aos decorados físicos, né? A segunda e a terceira, elas são bem parecidas, mas com propósitos diferentes. A vista 360 do andar e a vista 180 de varanda com fotorrealismo. Então tem clientes que preferem dar ênfase à vista do andar. Às vezes só tem uma unidade por andar e quer ter uma vista 360 porque você vai ter janelas em várias fachadas e aquilo ali vai cumprir a função. Outros têm várias varandas, várias unidades por andar e o foco é na vista da varanda. Então, normalmente, quando o cliente escolhe isso, a gente sempre recomenda fazer junto com o fotorrealismo, porque não tem sentido fazer vários no mesmo andar, até porque distâncias de 5, 10 metros, o produto final é bem próximo, né? Então não tem sentido aquilo e o cliente fica sem orientação do que é a frente do prédio, o que é o fundo e tal. Então a gente sempre recomenda, quando o cliente quer esse objetivo, que faça realmente o fotorrealismo da varanda, porque ela fica incorporada à imersão. Vai ficar mais claro quando começar a mostrar a imersão. O que eu estou falando assim, às vezes pode estar muito... como vocês não viram ainda na prática, mas enfim. E todas essas soluções, elas podem ser potencializadas, todas as soluções que tem 360, inclusive aquelas de obra que a gente viu lá atrás, elas podem ser potencializadas com soluções imersivas, né, com o uso de realidade virtual. De venda, inclusive. Essa questão concluí no começo que eu falei um pouco da engenharia, da minha trajetória lá, que eu passei por muitas tipologias de obra. Os meus mestres estão aqui, Chechel.
E aí o que acontece? A gente vem observando, né, o porquê da não compra, isso que eu falei, né? Então, em algumas situações, a gente tinha stand dentro da obra e o corretor vinha e falava: Raimundo, tem um cliente aqui querendo comprar, mas ele quer comprar o 10º, ele quer ver a vista. Que dia você bate a laje do 10? Ele poder vir aqui ver. E aí era 3, 4 meses ali tinha 3, 4 meses. E aí aquele cliente, depois eu tinha curiosidade de perguntar, e aquele cliente ele não voltou mais. Né? Comprou outro, adquiriu outro produto no mercado, aquele recurso que estava destinado a isso, ele destinou para outra coisa, ou seja, não quebrou em tempo real a objeção do cliente. Entendeu? Então, aquela informação, o não, o porquê, é o que? É a vista? Pronto. Foi isso que motivou essa solução. O seu problema é vista, aqui. E aquela introdução que eu fiz, que a quebra, a conexão do mundo físico e digital, que era uma barreira de tempo e espaço, é em relação a isso aí que eu estou falando. Por quê? De espaço, porque a obra não vai ter um prego ainda, e você já está lá na varanda. Né? E de tempo, porque você não vai ter que esperar 4 meses para bater a laje do 10. Está lá. Então, realmente quebra essa barreira de tempo e espaço. Né? As soluções de captura de realidade. Tanto nessas soluções, como nas de obra que eu falei também de medições. Você não precisa estar na obra, no campo, para fazer aquela extração, quebra de barreira de espaço. E você consegue fazer medições, inspeções, como se você fosse um deflash passando, então quebra a barreira de tempo. Então, talvez no começo tenha sido uma colocação futurista que eu falei, né? Mas vocês vão entendendo que na medida que a gente vai mostrando as soluções concretas, faz sentido essa afirmação que eu fiz. Então vamos ver aqui, no caso, um exemplo de 360. O sinal do nosso cliente ali, Xaxã também, pedi a permissão dele de mostrar. Vamos lá. Então aqui um tour de apartamento 360 com fotorrealismo. Então tudo isso é fotorrealismo, né? A obra não vai ter um prego ainda, mas já consegue colocar o cliente no ambiente. Então na interação tem a plantinha com radar também, só que com outro propósito do radar, né? Antes na obra de um propósito, aqui outro, é a planta baixa. Você pode ou não, isso é tudo personalizado, você pode botar som, no telão que se tiver, pode estar passando um vídeo do empreendimento. É bem flexível isso aqui. Isso tudo fica na nossa plataforma hospedada, né? O produto final é o link de internet. Eu tenho um slider também que pode ter as cenas aqui. Você pode ir tanto com as setas, como clicar aqui ou clicar no slider. É bem flexível isso. No caso deles lá, desse empreendimento, como eles fizeram com a gente os 2 serviços, como a gente tem imagem de drone de cada andar, eu vou mostrar depois aqui, então a gente acabou adicionando a imagem real também. Então traz mais realismo, né, a imersão. O arquiteto participa o decorador? Pronto, boa pergunta. Na nossa equipe, a gente tem arquitetos que fazem isso. Então o cliente ele só passa para a gente a planta baixa e as espécies decorando, entendeu? Se eu tiver, por acaso, um arquiteto meu, que eu confio e gosto do design dele de interior, eu posso... Ele pode entrar num processo... interagir com você para fazer o... Exatamente. E tem clientes também que a gente faz o fotorrealismo, mas tem cliente que já tem outras empresas que fazem fotorrealismo. Né? Pode ser feita essa conexão também, mas ele precisa entregar os arquivos no padrão que a gente precisa para fazer a imersão, entendeu? Porque uma coisa é o que é de praxe no mercado. O fotorrealismo de praxe no mercado são para as perspectivas, né? Que é o mais usual. Quando é para perspectiva, o profissional ele só foca naquela cena. Então, por exemplo, essa cena aqui. Então ele só vai modelar e renderizar o que está vendo aqui. Para a imersão 360, isso não é suficiente. Ele tem que modelar todo o ambiente, qualquer canto de rodapé e tudo. Então o trabalho é 10 vezes maior. Entendeu? Então não é só a cena, é o ambiente inteiro modelado, porque na imersão você vai poder olhar para qualquer canto. Então tudo tem que estar modelado e renderizado. Tiro aí a dúvida? Então pode ter Tem outras perguntas, mas essa interação. E aqui a outra imersão, que é a vista de varanda, 180. Então nesse caso aqui são as instruções de uso, né? Isso tudo pode ser, é um link de internet. Você pode acessar via celular, mobile, tablet. Como eu falei, no caso aqui, como o foco do cliente era a vista, ele fez o fotorrealismo, que é o que faz todo sentido. Tem outros recursos aqui, tem uma bússola. Cada detalhezinho desse que a gente colocou tem um sentido. Por exemplo, isso no stand de venda orienta
o corretor para o nascente e poente, tudo tem aqui, nada está aqui de enfeite, tem uma função. O mapa também com orientação, onde é que eu vejo aqui o Beach Club, aqui onde eu vejo tal, você consegue aqui no radar. Você vai selecionando aqui o andar que você quer, a coluna que você quer. Aqui foi feita uma coluna de cada fachada. Aí percebo que foi feito o fotorrealismo integral da foto, então é bem real. O trabalho técnico para fazer isso é muito detalhado, então a gente entra no detalhe de pegar a planta, de referenciar, local o ponto da varanda no campo, estudar as cotas. Então assim, não é chegou, voou e clicou, né? E até o clique, o drone, por exemplo, quando faz a 360, a gente vai usar a própria câmera do drone. A câmera do drone não é uma câmera chamada one shoot, que em um clique só ele faz 360. Então, a gente faz umas 26 acho, imagens, ele olhando para todas as direções, e depois processa isso para gerar um 360. Então, depois de gerar todos os 360, a gente ainda programa para gerar a interação final. Trata as imagens. Deu para entender aí como é que funciona aí. Aqui foi um case que eu trago, um cliente nosso, em que ele utilizou bastante as soluções, as diversas soluções nossas, né? Algum de vocês deve conhecer o empreendimento de Barras. Então, é um empreendimento numa ilha privada que está sendo, uma parte dela está sendo comercializada, um terço, se eu não me engano, lotes, conceito novo aí de sítio praia, bem bacana aí a ideia do empreendimento. Então aqui a gente participou desde o início lá da curva de nível, onde eles usaram de base o fotomosaico e as curvas de nível para poder fazer o projeto de uma forma menos invasiva possível, né, preservando lá a natureza, respeitando o traçado natural para as vias, tudo isso. Então foi bem bacana essa contribuição nossa nesse projeto. Aqui uma foto do canteiro, o engenheiro plotou aqui, ó, uma parede inteira, aqui é a parede da adesiva dele lá. Olha o tamanho aqui, porque a foto é em alta resolução, né? Aí aqui ele ia marcando os lotes, tudo. A gente fez aqui uma computação gráfica, fez a imagem, na época o atracador não estava pronto, então com computação gráfica a gente colocou, para já dar a visualização do cliente de como iria ficar. Ele usando também aqui em outdoors, ele fez tour virtual com a gente, e aí foi bacana também aquela questão de logo do tempo e espaço. Então ele tem uma logística, né, os compradores vão de lancha, atravessam, vão lá, conhecem a ilha e voltam. É muito custoso isso, né? E eles continuam fazendo isso porque ninguém vai comprar sem realmente ir lá. Mas o fato de ter feito o tour quebrou uma barreira, de novo, física e temporal. Então ele pode hoje comercializar o produto, vender em Nova York, vender em São Paulo. Eu trouxe até essa imersão aqui, quem no final, na parte expositiva, quiser experienciar, a palavra até essa, experienciar, a gente traz aqui esse tour, que é o passeio. Aí já é com outro propósito. Perceba que eu falei do tour, é a mesma ferramenta com vários propósitos. O tour de obra é uma coisa, o tour para imobiliário, e esse tour para o encantamento, no caso, numa área dessa que é ilhas, né? Então a gente faz todo o passeio lá na ilha. Então você, de fato, conhece a ilha antes de realmente ter estado lá. Barreira de espaço aí. Então ele usou aqui também, né, ele fez um quadro com ortomosaico e saiu pintando as vendas, os lotes, etapa 1, etapa 2, etapa 3, utilizou para isso também. E ele fez um evento, se eu não me engano, na Baía Marina, na Casa Conceito, onde ele fez a exposição do tour lá, propósito sucesso também. Eu relacionei aqui, tem muito mais, mas eu trouxe aqui alguns benefícios na prática, né? Em relação à solução. A pergunta que deve ser feita é: quanto vale tudo isso aqui? Ó? Isso são cases reais. E a outra é quanto custa. Isso. Mas o quanto custa, ele passa a ter sentido quando você tem clareza de quanto vale. Né? É exatamente isso. Então, isso aqui tudo foram economias e benefícios alcançados com o uso disso. Né? 1 mês e meio de antecipação, porque o cliente iria fazer com topografia convencional, acabou fazendo com aerofotogrametria, economias diárias de hora equipamentos, eu fiz falei de alguns exemplos aqui, né? Enfim, não vou aqui, cada negócio desse aqui tem uma história, que é a quebra de objeção, né? Então o que é uma venda de um apartamento lá de 3,5 milhões, porque você quebrou a objeção do cliente que ele viu a vista dele lá, do 38º, que ele vai comprar, tal, né? Enfim. Isso aqui é interessante também.
Às vezes o tour virtual ele tem outro propósito também na área de corporação, na parte que você está pensando em empreendimento. Não só com o empreendimento já pronto. Tem situações de nossos clientes, inclusive está até no site da gente, a empresária fez o depoimento, em que ela, por ter feito o tour, ela descobriu que ela tinha unidades com vista-mar que ela não sabia. Então, isso entrou para a comercialização, entrou com um fator forte e valorizou a venda. Entendeu? Tem outras situações de clientes que nos buscam para tomada de decisão. Teve mesmo em Recife, que ele queria saber se lançava 2 torres de 20 ou uma de 40, e o fator decisivo para ele era saber, uma de 40 vai ter quanto vista-mar, porque isso pesa lá na hora da valorização, né? Então ele pode fazer um estudo, a gente faz as simulações de 2 com 20 e 1 de 40, ele tem todos esses dados, ele tem acesso à informação, toma a decisão, né? Outra situação que eu esqueci de falar no stand de vendas, não é só a vista, tem muita gente que está preocupada com o seguinte, eu não tenho o recurso para comprar o mais alto possível, mas eu quero comprar o andar que eu consiga tirar esse prédio que está aqui na frente, que está me bloqueando, né? Então, que andar é? Num prédio de 38 andares, é o 21, é o 22, é o 23? Não dá para saber se não tiver uma ferramenta dessa. Então, com uma ferramenta dessa no stand de vendas, o cliente vai clicando ali, ó. Você quer sair daqui do bloqueio desse prédio. Então, vamos ver aqui, ó, 21, 22, é o 21 aqui, você já... E aí você consegue ver, né? Tem cliente também que analisa, a partir de tal andar tem a virada de tabela, então eu queria comprar esse aqui porque a partir daqui já girou muito. E às vezes ele não compra porque acha que a vista é muito aquém do outro. E às vezes quando você coloca é bem próximo, então ele fala, vou aqui. Então tudo isso é quebra de objeção, né? Você quebrou a objeção do cliente ali no momento, porque o momento é aquele da venda. Deixou o cliente sair, você não tem garantia que ele volte. E outra coisa também, me veio a cabeça aqui agora, do uso do óculos, dos estandes, o cérebro, ele às vezes não distingue o real do imaginário. Então, quando você faz uma imersão na vista da varanda, o cliente de fato se enxerga no apartamento, né? E essa questão emocional também pesa na decisão, entendeu? Poxa, ele se sente lá. Então ele começa já, isso tudo facilita mesmo. Bom, a gente está chegando já ao final aqui da nossa apresentação. O que está aí no radar da gente, né? Tá o estudo da inteligência artificial para incorporar naquela plataforma que eu coloquei. Ela já agiliza bastante a vida do perito. Mas imagine se uma inteligência artificial já for na frente, vasculhando e já pré-selecionando as manifestações patológicas para o perito validar depois. Nunca é o computador que tem que fazer sozinho. Ele faz, vai na frente, marca, mas o perito tem que passar por cada constatação que a inteligência fizer. É mais no sentido de agilizar, né? E aí vem uma reflexão até em relação a isso, né? Tem que ter muito cuidado em relação a essa questão da tecnologia. O pessoal fala que a tecnologia vai substituir a humanidade e tal. Eu tenho uma reflexão diferente sobre isso. A tecnologia, ela às vezes vem para libertar a humanidade, porque ela na verdade vai substituir serviços, ela deve substituir serviços massivos, que gosta de fazer, repetitivos, entendeu? Então, a partir do momento que ela substitui isso, ela deixa o ser humano livre para usar mais a cabeça em funções mais cognitivas, entendeu? Interpretação. Exatamente. E aí vem uma outra questão em cima dessa reflexão também. Não tem uma mão de obra qualificada no mercado. De fato, é uma questão, mas assim, há uma tendência de que você, na sua própria empresa, deva formar os seus funcionários, né? Então, treinar, formar, até porque cada empresa tem sua cultura, né? E essa formação também vai trazer essa aderência, né, do funcionário, né? Então se fala muito aí de universidades empresariais, né, dentro das empresas. A gente pratica isso dentro da nossa empresa, né? O nosso topógrafo lá que eu apresentei no começo, ele antes só fazia o serviço de topografia, então, que a gente faz também topografia convencional. Então, a partir do momento que a gente começou a fazer a fotogrametria, ele perdeu a colocação? Não. A gente treinou ele hoje é piloto, ele faz o processamento e ainda está estudando aí para a agrimensura. Então, assim, tudo é possível. Você pega o profissional, trabalha ele, né? Então, essa reflexão é interessante. Outra coisa que está no radar é usar a termografia também. Muita coisa disso já existe, mas a gente tem muito cuidado de validar o método. Assim, a RSW gosta muito de olhar, estudar e validar o método.
Então já tem, isso é uma prática já, mas a gente está tentando validar isso aqui porque aí sim, quando a gente conseguir colocar isso junto com a inspeção, vai eliminar a necessidade do cordista naquele momento da inspeção, né? A gente consegue isso. Ele vai entrar depois na hora de executar o serviço, então, mas nesse momento a gente consegue já antever. Mas existe uma série de parâmetros a ser analisados aqui, a emissividade, a inclinação, não é igual uma foto, né? Se você sobe um pouco e o drone sai, afasta, a mancha muda, tem coisas que tem que se estudar para ver isso aqui. Validar o método, fazer uma tradicional e fazer sobrepor uma termografia e ver se realmente as áreas que estão sendo mostradas de fato são isso. Porque aqui o processo é o seguinte da termografia, é para identificar o oco, né? O som cavo, né? Então o que acontece? Você normalmente tem isso no reboco, tem uma película de ar. E essa película de ar, ela modifica a forma como é feita a passagem da temperatura, do gradiente térmico para dentro. Então quando você faz o imaginamento térmico, você consegue ver a diferença. Então, uma fachada que tem esse bolsão de ar e um certo isolamento, ele tem que ser mais frio do que o que está 100% aderido. Tá? É por isso que cria esses bolsões aqui. Normalmente na escala o azul é mais frio do que o amarelo e o vermelho. Então aqui. É uma questão, o cordista, no caso, a percussão ele bate e sente que está vazio. No caso do drone, você está filmando ali e pela imagem você dá para perceber o vazio? Isso. Por essa explicação que eu acabei de dar. Se está vazio, ele tem uma camada de ar, vamos dizer assim. Então já muda o comportamento do gradiente térmico de fora para dentro. Né? Então, o que acontece aqui? Vamos dizer que aqui teria uma emulsão de ar. Então, na hora do imaginamento, a depender da calibragem da câmara termal, os índices de emissividade, ele vai dar um gradiente diferente de cor. Entendeu? Então ele vai dar aqui como mais frio, né? Agora não é só isso, tem toda uma técnica. A janela de voo para a inspeção termal é totalmente diferente de uma janela de voo para a câmara RBG. Existe um momento certo para pegar, porque você tem que ver o que aquecer a fachada, tem gente que joga água, você tem que mexer com a temperatura da fachada para poder buscar essa variação térmica, entendeu? Mas o bolsão, ele cria um isolamento térmico, então é como se a parede ficasse mais fria ali naquele momento, no passado. E aí você consegue e filtrações dessas coisas, está com uma temperatura mais abaixo, ele também dá um gradiente de cor diferente. Ele inclusive marca, até esse aqui mesmo aqui onde tem a estrutura também aparece diferente, porque o material é diferente, tudo muda o gradiente térmico. Né? Então dá para você desnudar uma fachada quando você passa, você consegue ver toda a estrutura dela. Você disse infiltrações também? Infiltrações porque muda a temperatura. Né? Eu trouxe até uma câmera termal aqui. Se possível, a gente pode fazer até um experimento. Você chega assim, é tão sensível o negócio. Eu chego aqui, coloco a mão aqui por 3 segundos e tiro. A gente aqui não está enxergando nada. Se eu botar a câmera termal, está o decalque da minha mão pelos 3 segundos que eu passei e demora a esfriar. Então ele é bem sensível, né, ao registro das variações termais. Outra coisa que está no radar da gente também, provocado por um cliente nosso na área de mineração. A gente fez um trabalho lá na região de Jacobina, Caí, né, mineração de ouro. Então eles trabalham com o magnetômetro, que é um instrumento que fazem varreduras, né, na área geofísica. Então a gente também está no radar da gente estudar isso aí, acoplar. Já existe isso aqui, entendeu? Muita coisa já existe, mas aqui, né, está tentando trazer e às vezes existe, mas pouco uso ainda. E também na área de telecom, esse até já está mais avançado para a semana, a gente já está fazendo até um protótipo de inspeção de torres de telecom, né, para poder... São laudos mais específicos que vão avaliar as antenas, inclinações das antenas, posicionamento, estado da estrutura da torre, tudo isso. Né? Possivelmente essa inspeção é montada para a plataforma. Para municípios, o levantamento da rede de saneamento, você comentou uma vez assim comigo, Foi. Você já fez alguma experiência? Já. É para quê mesmo? Eu me lembro. No caso, a gente levantou alguns municípios. Né? Eu não trouxe, não são vários assuntos, né? Mas assim, a gente fez no marco de saneamento. Exatamente. Então a gente precisou o quê? Para fazer o projeto de saneamento, precisa da base cartográfica. Então a gente levantou, mapeou, né? O município, não lembro agora, 19 mil imagens, imagina. O município de 2.000 hectares, 10 mil metros quadrados cada hectare.
mapeou, gerou o ortomosaico georreferenciado e complementou o trabalho. Gerou uma curva de nível, a fotogrametria de toda a cidade, e vetorizou todos os lotes para entrar no cálculo dele de demanda, cálculo de calcular as populações, as contribuições, né, na parte de... Então, esse foi uma das aplicações. Tem bastante aplicação também para o setor público. Então, para a questão de reurb, o Romero aí, nosso agrimensor, tem bastante experiência nisso aí. Para utilizar em plano diretor, você planejar aterro sanitário, você fazer iluminação pública, operação tapa-buraco. Você tem o mapa da cidade com informação precisa ali, em tempo real ali no mapa. Entendeu? Então você tem várias aplicações no setor público também. Uma questão, o Estado e o município, como contratante, já aceita essa ferramenta como ferramenta de medição? Nos editais já tem. Né? Na medição, você falou obras aí. Sim. Condé, por exemplo, tem lá, a fotogrametria, para você fazer cadastro. Mas você está perguntando especificamente para medição. Olha bem, é um produto técnico. Ele vai com um relatório, né, e você consegue comprovar tudo isso. E existe uma ferramenta chamada REC-PCD, que é um algoritmo onde você valida a acurácia. Então, ele pega os erros que você tem e faz um teste estatístico de tendência de erro, e tem lá a escala. Você é PEC nível A, nível B e tal. Em algumas licitações, quando ele pede, precisa da IBASA mesmo, ele pede lá. O produto cartográfico tem que ser PEC nível A, tal. Então tem que para a escala de tanto, o nível é vinculado à escala que vai ser impresso no mapa. Então, eles pedem isso lá, e aí para ter esse critério você tem que fazer esse teste, que é um teste estatístico, que comprova que não houve tendência de erro nem para um lado para o outro. Você falou da parte pública, o IBGE já aceita para georreferenciamento urbano, não é isso? Inclusive o critério de tolerância deles é 50 centímetros, não é isso? De 50 centímetros. Então você faz um produto desse de 5, 6, 7 centímetros, atende perfeitamente. A questão de fazer o georreferenciamento com aerolevantamento é só o seguinte: você precisa que as feições, que os limítrofes da área que você vai fazer estejam fotovisíveis. Porque se não tiver, você não consegue vetorizar, entendeu? Então, se não tiver os vértices, né, fotovisíveis, se tiver uma árvore em cima de uma virada de vértice, você não está vendo ali o limite, entendeu? Então, você tem que complementar com o campo, ou fazer somente com o campo. Mas, se tiver essa questão fotovisível, tiver ok, você faz a leva e aceita, porque está aí dentro, bem abaixo da tolerância, que é 50 centímetros, você consegue fazer. Tem mais alguma? Deixa lá no slide, o telefone. E também a ideia de custo, a gente tem que ter uma ideia mais ou menos. Assim, ó. É muito amplo aí. Como num prédio, essa verificação de fachada. É isso. Meu cliente final não é o contratante da inspeção, é a empresa diagnóstica. Então, normalmente eles usam isso na metodologia deles e eles que apresentam o custo disso, entendeu? Fica difícil lidar o número porque assim, as variáveis são muito grandes, entendeu? As variáveis são muito grandes, então depende da fachada, da quantidade, do local, do GSD que vai ser escolhido, porque o fato de você mudar o GSD um pouquinho mais para frente, um pouquinho mais para trás, aumenta 100, 200, 300 vezes mais a imagem, entendeu? Então já tem situações em que um GSD X são 300 imagens. Aí o cliente quer um negócio mais de perto, porque ele quer ver uma 30 e tal. E aí você sai de 300 imagens para 600, para 500, entendeu? Então isso altera de fato direto. Assim, lembra daquelas perguntas? Eu acho que, claro, o custo tem, a gente sempre orça, mas não tem um debate pronto para lhe dizer, porque envolve todos esses parâmetros. Mas o importante é sempre compreender o ganho que vai ter com aquela ferramenta, entendeu? Então, no caso mesmo da perícia, a hora técnica do perito, ela tem um valor significativo ali para ele laudar. Na hora que ele faz um orçamento, ele computa isso. Quantas horas vão ficar vendo as imagens? E coloca lá. Então, se o cara de 7 horas passa 2 horas, então ele reduziu aí menos a metade do custo dele. Então, isso vai impactar o valor final. Então, é sempre bom estar atento aos ganhos para poder fazer sentido. Vai aquela diferença de custo e valor. Custo é uma coisa, valor é outra.
Alguém tem mais uma pergunta? Bom dia, eu sou Bianca, professor designer. E a minha pergunta é, na verdade não é nem sobre o que vocês fazem, porque eu gosto da comunidade. Eu quero saber se vocês fazem parceria, que eu falou já, com os profissionais, mas não somente parceria de venda, mas de fazer instrução. No caso, eu sou designer, ele é arquiteto, eu tenho apoio de profissionais e a gente está sempre fazendo capacitações profissionais com as empresas parceiras, tanto fabricantes, servidores, fornecedores, etc. E eu quero saber se vocês fazem, porque a gente tem muito interesse em estar conhecendo melhor o sistema, né, como funciona, porque não é mais o futuro, já é um presente. E a gente também participa de projetos para o metaverso. Eu sou coordenadora de projetos do metaverso, então tem tudo a ver, né, a realidade virtual, como você trabalha. Entendi. A parceria que você fala no sentido de qualificar. Bom, ainda não, né? Nós ainda não no caso, deixa eu ver se eu entendi direito, fazer um curso, alguma coisa para capacitar para outra coisa. Ainda não, certo? Na sua área, Bianca, né? A gente acabou não trazendo aqui, porque eu fiquei preocupado com o tempo, mas a gente trabalha também com escaneamento a laser. Na área da arquitetura, tem sido muito utilizado para cadastro, tem agilizado muito, né? Então, você agiliza, gera as nuvens de pontos, né? Nosso setor de arquitetura faz os desenhos, as plantas baixas, os cortes e as fachadas, e tem sido um ganho de tempo muito expressivo em relação a isso, entendeu? A nuvem de ponto também gerada com escaneamento a laser pode ser exportada para ser utilizada dentro da metodologia BIM, né? Para modelagem. Isso tudo a gente faz também. Entendeu? É que eu trouxe agora, mais do foco da obra, a gente tentou até implementar em obra, mas os equipamentos são muito sensíveis, né? Alguns tem que ser, tem algumas que são encapsulados por causa de poeira de obra e tal. Tem aquele espelho do laser, ele é muito sensível. E também assim, o custo-benefício, o ganho dentro da obra, pelo menos até então a gente ainda não conseguiu encontrar uma solução desse tipo. Por exemplo, um tour 360 com câmera que é muito mais econômico, ele consegue você ir acompanhando e ver e tal, né? Claro que para medir já não, mas você consegue suprir ali alguma deficiência de registro, de acervo, entendeu? E pode ser usado o laser de forma específica? Pode. Por exemplo, imagine aqui uma situação. Você tem lá uma estrutura metálica toda não regular e quer medir aqueles vidros todos ali daquela estrutura metálica para colocar. Então, você pode usar um scanner laser que tem precisão milimétrica, subcentímetros, escanear aquele painel todo do escritório, tirar as medidas de cada um do vidro, então resolver uma situação de civil, uma coisa pontual. Ou então, calcular uma flecha, uma deformação, alguma coisa assim, pontual, você vem ali, joga o laser, cadastro de viaduto, essas coisas. E ambientes curvos? Ambientes? Curvos. Você faz a nuvem de... O laser, o curvo ele capta normalmente o curvo, né? Na hora que você falou, eu entendi escuro, né? Mas o escuro, aproveitando também falando, complementando, o laser ele é um sensor ativo, é diferente da câmera fotográfica, que é um sensor passivo. Ela depende da luz para poder fotografar. Na verdade, o laser... depender do laser, ele funciona melhor quando tem menos iluminação do que quando tem mais iluminação. Como ele é um sensor ativo, ele depende, né? Ele dispara o pulso, volta e vai pegando aquela nuvem de ponto. Então você pode fazer no escuro, de noite. Eu acabei não falando, mas o mapeamento aéreo também, para regiões densamente vegetadas, para gerar a curva de nível é complicado, porque você não está enxergando o solo, né? Então o equipamento apropriado para esse tipo de levantamento seria acoplar um laser no drone, para poder ele, dos pulsos de laser, vai passar entre as folhas, tem algum retorno do sinal que bate e volta, e depois você consegue filtrar isso no processamento e ficar somente com o chamado MDT, que é o modelo de escola de terreno, para poder gerar a curva de nível. Sim, porque eu vejo que a demanda vai crescer. Que? A demanda vai crescer, sim. e é muito importante que os parceiros também saibam o que você faz. Não precisa ser um curso assim para você ensinar o que você faz, mas que você apresente de forma mais detalhada.
Então, assim, a questão do custo não tá fora do radar, não. Né? Eu acho que é interessante também compartilhar esse conhecimento. Entendeu? Então, assim, mais para frente, talvez seja possível a gente ter algum produto nesse sentido. Alguém mais? Alguma dúvida? Pronto. Então, é o seguinte, a gente pode, quem tiver interesse de... Aí eu vou ligar aqui os óculos, eu vou colocar aqui algumas dessas imersões aí da vista de varanda, do passeio lá da ilha, né? Quem quiser olhar o da obra também, né? Para poder entender de fato aqui como é que funciona isso. É isso, pessoal. Os contatos tinham aparecido ali. Obrigado. Thank you.